Vem aí Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Jovem assassinado no bairro de Passarinho. Ex-presidiário é morto a tiros em frente à residência em Águas Compridas. Flanelinha assassina outro a facadas no sítio histórico de Olinda. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 28 de junho de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Alexandro da Silva Santos, jovem com 19 anos, residente na Rua da Linha, no Alto Dois Irmãos, em Paudalho, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. Foi perto da residência dele, na Rua da Lua, no Alto Dois Irmãos, em Paudalho. Os suspeitos do crime, os elementos identificados como Mago e Biludo. A motivação do crime é desconhecida e o corpo do jovem Alexandro da Silva Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Enádio Gomes de Assis, um rapaz com 33 anos, profissão não informada, residente na Rua da Redenção, no bairro do Jardim Brasil, em Olinda, foi assassinado a tiros e facadas pertinho da residência dele por dois homens desconhecidos e o corpo encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística e policiais da Força Tarefa do DHPP. André Queiroz de Oliveira, com 39 anos de idade, foi assassinado com 5 disparos de arma de fogo no final da manhã de ontem, dentro do carro dele, um Fiat Palio com placa do Cabo de Santo Agostinho. O crime aconteceu na Rua Água Doce, no bairro de Barra de Jangada, no Jaboatão dos Guararapes. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. 2 rapazes foram mortos a tiros no Engenho São Salvador, zona rural do Cabo de Santo Agostinho, e de acordo com informações, as vítimas estariam cometendo assaltos quando foram abatidas em represália. Os corpos estão no Instituto de Medicina Legal. A polícia de Caruaru está investigando 6 homicídios registrados esta semana na cidade. As mortes ocorreram nos bairros do Cedro, José Carlos de Oliveira, João Mota, Vassoural, sítio Maniçoba e na PE-95. A vítima do sítio Maniçoba foi um policial militar de 48 anos, assaltado e assassinado a tiros. Crime de latrocínio. O marceneiro Osias Sebastião Pereira da Silva, com 32 anos de idade, residente na Rua Beija-Flor 182, em Catende, foi assassinado com disparos de arma de fogo na cidade de Maraial por elementos desconhecidos. O corpo do marceneiro Osias Sebastião Pereira da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. O vaqueiro Maviael Antônio do Nascimento, com 48 anos de idade, residente no sítio Natuba, zona rural de Orocó, interior do estado, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo em Arco Verde, num crime cujas causas são desconhecidas e a autoria também. O corpo do vaqueiro Maviael Antônio do Nascimento foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Leandro Paulino da Silva foi assassinado com vários disparos de arma de fogo esta madrugada no bairro Caetano 2, em Floresta, no interior do estado. A polícia não foi informada sobre a autoria e motivação do assassinato. O corpo de Leandro Paulino da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Manuel José da Silva, um homem com 43 anos de idade, residente na Rua São João, no Alto São Sebastião, em Limoeiro, foi assassinado com golpes de canivete pertinho da residência dele. O suspeito do crime, José Francisco da Silva, conhecido como Zé de Novinho, que está foragido. O corpo de Manuel José da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Genivaldo Belo Cavalcante, com 45 anos de idade, foi assassinado a tiros no assentamento Lagoa Comprida, em Itaíba, interior do estado, e a polícia não foi informada ainda sobre a motivação e a autoria do assassinato. Polícia desarticula a organização criminosa especializada em roubos de máquinas agrícolas.
A notícia com a repórter Juliana Oliveira. 9 mandados de prisão e 5 de busca e apreensão foram cumpridos nesta quarta-feira dentro da Operação Arapuca, desencadeada pela Polícia Civil, com o objetivo de identificar integrantes de um grupo criminoso especializado na prática de roubo majorado e associação criminosa. As investigações tiveram início no fim do ano passado. De acordo com o delegado gestor das especializadas, José Cláudio Nogueira, o grupo agia roubando máquinas agrícolas do tipo trator para vender no interior do estado. Segundo as informações, 6 máquinas foram roubadas e até agora apenas uma recuperada. Entre os alvos da operação, 4 já são detentos do presídio de Limoeiro e comandavam um esquema criminoso dentro do sistema carcerário. Eles faziam contato com empresas de locação dos veículos e simulavam interesse pela máquina. Essas pessoas, elas se passavam ou queriam a utilização dessas máquinas, eles locavam essas máquinas e a partir daí, quando eles iam pegar essas máquinas para levar até o local do destino para fazer o serviço, eles rendiam as pessoas e subtraíam as máquinas. Através do roubo, eles levavam essas máquinas, davam um destino para o interior do estado, né? Iam já as pessoas certas e recebiam as máquinas e faziam o encaminhamento dela para o interior do estado. O grupo também fazia funcionários das empresas reféns no momento do roubo. Eles agiam, às vezes, mantinham, inclusive, cesseavam a liberdade da pessoa, né? Porque eles rendiam para poder levar as máquinas e naquele período ali, até que ele conseguisse dar destino, encaminhamento daquela máquina, eles tinham que manter as pessoas que estavam ali no escritório em cativeiro para poder eles conseguirem esconder aquela máquina. Temos as pessoas que articulavam a ação, identificavam as máquinas, temos as pessoas que praticavam o próprio roubo, temos aquelas que conduziam as máquinas, que eram motoristas das máquinas, e temos aquelas também que intermediavam e faziam o encaminhamento dessas máquinas para o interior do estado, para outros locais. As máquinas eram vendidas a terceiros por valores bem abaixo do preço real. Os receptadores dos veículos ainda não foram localizados e a polícia não deu detalhes sobre outros envolvidos no esquema. Juliana Oliveira para o Bandeira 2. Ligadinhos aqui na Radional e Ludo Cordeiro tá ligado com a gente, Erlon Barros e também Radilson Nascimento. Os médicos urologistas, doutores Aderson Carvalho da Herculano Bandeira no Pina e Sérgio Viana na Rua Guilherme Pinto nas Graças. O médico vascular Bruno Canto dos hospitais São Marcos e Esperança. A técnica de enfermagem Cessa, irmã do sargento PM Jorge do Engenho do Meio. Cessa trabalha no São Marcos. Mestre Alves do Vale do Amanhecer, mora no bairro de Tijipió. Joélio da padaria Deus é Fiel, tá lá no Cordeiro, e também Roberto Catita. Nas últimas 24 horas foram registrados 13 assassinatos no estado de Pernambuco. Foram 3 homicídios registrados de ontem para hoje, 5 no interior e 8 no Grande Recife. Este ano, do dia 1º de janeiro até agora, já foram registrados em todo o estado 2.074 assassinatos, sendo 1.243 no interior e 831 no Grande Recife. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados 9 assaltos a coletivos, foram 9 ônibus vítimas dos assaltantes. Por volta de 1h45 da tarde de ontem, nas imediações da Academia da Cidade, na comunidade Ilha Júnior Bezerra, no bairro de São José, o alvo foi um coletivo da Globo. No bairro do Iburo, o assalto foi praticado contra um ônibus da empresa Veracruz. Nas imediações do viaduto do Sancho, um ônibus foi assaltado, mas a empresa não foi informada. Por volta das 7h50 da noite de ontem, na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, perto do Clube Planeta Show, ônibus da Borborema assaltado, só os usuários roubados. O coletivo fazia o itinerário Totó Abdias de Carvalho. Por volta das 11h30 da manhã de ontem, na PA15, cidade de Tabajara, em Olinda, o alvo foi um BRT que fazia a linha Pelópida Silveira, Prefeitura da cidade do Recife. Por volta das 6h15 da noite de ontem, na Avenida Saturnino de Brito, na comunidade de Iracabanca, bairro de São José, coletivo da Borborema, linha Setúbal, Conde da Boa Vista, foi o alvo dos marginais. Por volta das 10 da manhã de ontem, mais um BRT assaltado. Isso aconteceu na Pan Nordestina, pertinho do Atacadão, e o ônibus fazia a linha Abreu Lima, Prefeitura da cidade do Recife. Por volta das 10h45 da manhã de ontem, foi no complexo de Salgadinho e Olinda que o ônibus da empresa Cidade Alta foi assaltado. Ele fazia o itinerário Igaraçu, Prefeitura da cidade do Recife. E por volta das 9 da noite de ontem, no loteamento Grande Recife,
Um ônibus da Metropolitana, linha Curado 4, Barra de Jangada, foi assaltado. Portanto, de ontem para hoje, registrados 9 assaltos a coletivos. Neste mês de junho, já foram contabilizados 176 assaltos e durante o ano, desde o dia 1º de janeiro até agora, registrados 1.252 assaltos a coletivos no estado. Jovem assassinado no bairro de Passarinho. Ex-presidiário é morto a tiros em frente à residência em Águas Compridas. Flanelinha assassina outro a facadas no sítio histórico de Olinda. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Crimes em família aumentam a estatística de violência no Recife. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Natália Hermosa. Crimes em família ampliam estatísticas da violência na região metropolitana do Recife nas últimas horas. Pelo menos 2 ocorrências foram parar no Hospital da Restauração, a maior emergência da rede pública de saúde no estado. Uma briga de casal sobrou até para a filha de apenas 6 anos, na Rua do Canal, na Macaxeira, Zona Norte. Maria Helena Silva Bessa levou várias facadas pelo corpo, segue internada e o estado de saúde é estável. Já a criança Kailane Maria Bessa Gomes, ferida no braço, precisou de atendimento na enfermaria pediátrica do HR. O suspeito do crime, que aconteceu nesta quarta-feira, é o pai, que fugiu e não teve o nome revelado pela polícia. Dependendo da interpretação da autoridade policial, o homem pode responder por tentativa de feminicídio. O sargento Diniz, responsável pela ocorrência, admite que faltou pouco para uma tragédia de grandes proporções. Exatamente, está todo mundo estarrecido, até porque é esposa e filha do próprio agressor. Quer dizer, seria um duplo assassinato, uma tragédia em família, onde o próprio pai quase exterminava a sua própria família. E quem também segue internado no Hospital da Restauração é Josenildo Rodrigo dos Santos, de 38 anos. Ele foi atingido por golpes de facão desferidos pelo sobrinho durante uma briga, também nesta quarta-feira. A agressão com arma branca ocorreu dentro de casa, na segunda travessa Joana Bezerra, no bairro do Cabanga. O sargento Diniz explica que o tio escapou da ira do familiar ao se defender das facadas com as mãos. O próprio sobrinho, por pouco, não ceifou a vida da vítima. Ele foi socorrido até pela vizinha, que trouxe ele até aqui, carro particular, e ao indagar tanto a vítima como também a pessoa que acompanhava, eles declararam que quem fez a agressão foi o próprio sobrinho da vítima, e com um facão tentou decepar a cabeça do mesmo. Quando ele notou que iria ser esfaqueado, ele colocou a mão onde veio cortar 3 dedos da mão e automaticamente também atingiram a cabeça e a parte do pescoço. Natália Hermosa para o Bandeira 2. 2 homens morreram num acidente na PS-158 em Panelas, no agreste do estado. José Cirilo Inácio, de 65 anos de idade, era conhecido como Zé da Sinuca, e Darlan Júnior da Silva, 35 anos. Eles viajavam num Fiat Estrada vermelho que colidiu com um caminhão. Eles morreram no local entre as ferragens dos veículos e os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Uma garota de 10 anos morreu numa descarga elétrica na residência do sítio Brejinho, em São Joaquim do Monte, no agreste do estado. Ela foi atingida pelo choque ao ligar um aparelho de eletrodoméstico e ainda chegou a ser socorrida no hospital local. A polícia está investigando o caso. Um elemento armado numa motocicleta assaltou e roubou dinheiro de uma casa lotérica em Surubim, também no agreste. A polícia ainda não tem pista do criminoso. Policiais do distrito de Poço Comprido, em Macaparana, capturaram ontem o elemento Joilson de Oliveira Almeida, de 44 anos, que também teria cometido crime de estupro no ano de 2000. Havia sido condenado em julho de 2014, mas estava foragido da justiça. Ele havia viajado para o estado de São Paulo e tinha voltado recentemente. Ele foi recolhido à cadeia pública de Macaparana. Everton José de Souza Trajano, um rapaz com 22 anos de idade, residente na rua Samuel Bandeira Lira, 412, em São Caetano. Segundo informações, é um viciado e ele teria agredido a porradas a avó dele, Maria Aparecida Florencio Dolores, de 70
86 anos. Daí, ele foi agarrado pela vizinhança revoltada, levou uma camada de pau. Ele foi levado para o hospital, medicado e depois encaminhado à delegacia local. Um homem com cerca de 42 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse. Ele foi encontrado agonizando na rua Adustrina, no Alto Zé Bonifácio, e encontra-se internado aqui no Hospital da Restauração. Está entubado, está grave aqui no Hospital da Restauração. Valério Batista Lopes, com 48 anos de idade, residência não informada, profissão também não. Ele foi trazido aqui para o HR, todo arrebentado, em estado grave, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos desconhecidos. Rodolfo Rodrigues Silva, com 25 anos de idade, residente na rua Arthur Manuel da Silva, no centro, em Toritama, foi agredido a socos e pontapés, levado para o hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para Recife, para o HR. Ana Caroline Amorim da Silva, uma jovem com 20 anos, residente na rua João Braga, no bairro da Imbiribeira, deu entrada aqui no Hospital da Restauração com hematomas por todo o corpo, também vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Ana Caroline Amorim da Silva, com 20 anos de idade, esta que falamos há pouco, ela continua internada aqui no Hospital da Restauração. Ela foi espancada, ninguém informou quem agrediu nem os motivos, e ela deu entrada esta madrugada por volta das 2 horas. Gilvan Gomes da Silva, com 53 anos de idade, residente na rua Itaituba, no bairro de Prazeres, ali na comunidade Jardim Prazeres. Ele foi vítima de fogos de artifício, sofreu queimaduras e encontra-se internado aqui no Hospital da Restauração. A garota Agatha Graziele de França Oliveira Silva, de 6 anos, residente na primeira travessa da rua Tauá, número 390, em Santo Amaro, também foi trazida aqui para o HR com queimaduras, vítima de fogos de artifício. Ela encontra-se internada aqui no Hospital da Restauração. Paulo Roberto da Silva, com 44 anos, residente na rua Central, no bairro Maçangana, em Jaboatão dos Guararapes, foi agredido a socos e pontapés numa agressão de autoria e motivos não informados, e ele, Paulo Roberto da Silva, foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Fábio Alves da Silva, com 38 anos de idade, residente na rua Marquês de Baipendi, no bairro de Campo Grande, foi agredido a bala. Ninguém informou quem o agrediu nem os motivos. Ele foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Chegou já esta madrugada por volta das 4h30. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem assassinado no bairro de Passarinho. Um jovem cuja identificação não foi informada foi assassinado na rua Frei Damião, no Alto Santa Teresa, no bairro de Passarinho, no crime de autoria e motivos também desconhecidos, e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Ex-presidiário é morto a tiros em frente à residência em Águas Compridas. Edilson Antônio Teixeira, com 33 anos de idade, residente na segunda travessa São João, no Alto da Macaíba, no bairro de Águas Compridas, em Olinda. Ele foi morto a tiros de revólver ontem por volta das 8h30 da noite, ao sair de casa. Assim que ele saiu de casa, ainda na frente da residência, ele foi assassinado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ele já havia cumprido pena por porte ilegal de arma de fogo e também de homicídio, mas a polícia vai investigar se o crime tem ligação com as drogas. O corpo de Edilson Antônio Teixeira foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Flanelinha assassina outro a facadas no sítio histórico de Olinda. José Gutenberg da Silva Júnior, um homem com 40 anos de idade, Flanelinha, residente na rua Maria Alice de Almeida, no bairro da Miroeira, em Paulista, foi assassinado ontem por volta das 10 horas da noite a golpes de faca peixeira, tendo sido ainda socorrido, mas chegou sem vida a caminho do hospital.
O fato aconteceu na Praça 12 de Março, no sítio histórico de Olinda. E a informação é de que ele, José Gutenberg da Silva Júnior, teria sido assassinado por um outro flanelinha por conta de uma discussão por causa de um carro lá. Um queria lavar o carro na frente do outro, foi uma confusão e acabou nessa tragédia. O corpo do flanelinha José Gutenberg da Silva Júnior foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML, tiras da força-tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Clique abaixo e se inscreva agora no meu canal.